pode filmar. O Senhor filma o Senhor também. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para anunciar a palavra do Senhor Deus, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu servo do Senhor, esse santo homem de Deus, irmão Ivo, que está filmando, pela misericórdia e a graça do nosso Deus. Glórias a Deus. Estamos aqui, já vamos dar início ao trabalho. Isso aqui é a bateria, 12 volts que o Senhor Deus nos abençoou. Está o megafone. Graças a Deus, damos graças ao Senhor Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo, por estarmos aqui mais uma vez, para anunciarmos a palavra da vida, para anunciarmos a palavra da salvação, a única palavra que pode salvar o homem da eterna condenação ao inferno e levá-lo para o céu, a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Está escrito no Evangelho que Lucas escreveu, capítulo do número 13, versículo desde o 24 até o 28. Jesus Cristo disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então Jesus Cristo dá um exemplo, mostrando a figura de Deus, quando ele diz: quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá pranto e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Amém. Verdadeiramente, nesta palavra, Jesus Cristo deixa muito explícito uma grandiosíssima realidade para todos nós. Ele diz: porfiai por entrar pela porta estreita. Lutem por entrar nesta porta, porque eu vos digo que o pai de família vai se levantar, ele vai fechar essa porta. E quando Deus fechar a porta da salvação, os homens que estiverem aqui nesse mundo irão perder a oportunidade de serem salvos. Porque nós temos que entender cada vez mais que Deus é um Deus que tem uma longanimidade enorme. Deus é paciente, mas a paciência de Deus tem limites. A paciência de Deus
chegará ao fim. E quando chegar ao fim, a tão grande oportunidade que nós temos hoje para ser salvo irá ser encerrada. A graça de Deus está muito perto de ser fechada aos homens dessa terra. Estamos vivendo os últimos dias. E está muito perto de Deus também fechar a porta da salvação para os homens que habitam nesse mundo e que ainda estão vivos. O profeta Isaías, no capítulo 55, versículos 6 e 7, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invoquem Ele enquanto Ele ainda está perto. Versículo 7: deixe o homem ímpio o seu caminho, e o homem maligno deixe os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Esta é a vontade de Deus, é que os homens voltem-se para Ele, é que os homens busquem Ele enquanto podem achar, enquanto Ele ainda está perto, porque está muito perto de chegar o tempo onde a porta da salvação será fechada. Por isso que Cristo disse, no capítulo 13 de Mateus, versículo 24 até o 28, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos buscarão entrar, mas não poderão. Nós temos que entender cada vez mais que o céu é real, que o inferno é real. Os dois são eternos. Tanto o céu como o inferno nunca haverá fim. Nós temos que entender cada vez mais que a vida não acaba após fecharmos os olhos. A vida não será reencarnada como os espíritas pregam. Não existe purgatório de jeito nenhum. O que existe é ressurreição. O que existe é vida eterna. Nós temos que entender que se os homens não se voltar à vontade de Deus, eles serão lançados no inferno. Porque Jesus Cristo disse isso. No capítulo de número 16 do Evangelho de Lucas, versículo desde o 19 até o 31, Jesus Cristo ele contou como é a vida após a morte. Jesus Cristo ele contou o que acontece quando os homens morrem aqui nesta terra. Jesus Cristo contou a história referente à vida de dois homens que viveram nesse mundo. Um era um mendigo chamado Lázaro, o outro homem era um rico. Jesus Cristo não fala o nome dele, mas Jesus Cristo disse que esse homem pobre, esse mendigo chamado Lázaro, ele tinha chagas, uma doença no corpo dele, e ele vivia mendigando na porta desse homem rico. Mas um certo dia, Jesus Cristo disse que Lázaro morreu. E quando Lázaro morreu, desceram anjos do céu. Desceram anjos do céu e levaram Lázaro na mesma hora para o paraíso. Também Jesus Cristo disse que um certo dia morreu o rico. E quando o rico morreu, ele fechou os olhos na terra. Mas quando ele abriu, lá do outro lado da vida, ele estava no inferno. O rico então estando no inferno, ele olhou lá para cima e ele viu aquele homem que na terra antes era um mendigo. Ele viu esse homem lá no céu. Então o rico olhando para cima, porque quem está no inferno consegue ver quem está no céu. Por isso que aquele homem viu Lázaro lá no seio, lá no paraíso. Quando ele olhou e reconheceu Lázaro, ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro venha até aqui com o seu dedo molhado com água, a ponta do dedo dele, para tocar na minha língua, porque eu estou sendo atormentado nesta chama. Nós vemos que agora aquele homem que era rico na terra estava no inferno. Ele disse que tinha um fogo atormentando ele, e ele estava sentindo uma sede inimaginável, uma sede tão grande que ele desejou um dedo molhado com água na ponta da língua dele, de tanta sede que ele estava sentindo no inferno a partir daquele momento. Então foi respondido para ele: Filho, lembra
que lá na terra tu teves teus bens em tua vida, e Lázaro somente teve males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os daí passar para cá. Ele viu que não tinha jeito para ele ser ajudado, então ele disse: eu te peço então, pai Abraão, que tu mande ele lá na terra, faz ele ressuscitar, para avisar a minha família, porque eu tenho 5 irmãos, a fim de que eles dê testemunho, para que também não venham para esse lugar de tormento. Então Abraão respondeu para ele: filho, lá na terra eles têm Moisés e os profetas, ouça eles. Ele disse: não, pai Abraão, mas se ele fosse lá na terra, eles iriam acreditar e iriam se arrepender. Então Abraão respondeu a última frase para ele, e ali encerrou-se o assunto, quando Abraão disse: se eles não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Então nós vemos como é a realidade da vida. Nós vemos o que acontece quando os homens saem dessa terra e passam para o outro lado. Jesus Cristo contou como é a vida após a morte através dessa própria história que Jesus Cristo narrou e deixou para nós na Bíblia Sagrada. No inferno os homens não ficam dormindo. No inferno os homens ficam conscientes. Eles sentem sede, eles sentem saudade, eles têm lembranças. O fogo nunca se apaga, o verme nunca morre, é tormento de dia e tormento de noite. É o maior tormento da existência de toda a criação de Deus. Mas todas as pessoas que vivem de modo contrário à vontade de Deus, todas elas são condenadas ao eterno inferno. Mas a vontade de Deus é que nenhum de nós vá para lá. A vontade de Deus é que os homens creiam no Filho dele. A vontade de Deus é que os homens façam a vontade de Jesus Cristo. A vontade de Deus é que os homens confessem, que os homens sirvam, que os homens aceitem o Filho dele como Senhor e Salvador da sua própria vida, para que possam ser perdoados dos pecados, porque os pecados condenam os homens dessa terra. Os pecados condenam qualquer um que estiver nesse mundo, como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2. Está escrito que os pecados que os homens praticam fazem separação entre eles e Deus. E o pecado que os homens praticam encobrem o rosto de Deus, para que Deus não os veja. O pecado que o ser humano comete afasta eles de Deus, e eles vivem em trevas por causa do pecado. Também está escrito na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo de número 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus gratuito é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Está escrito no Evangelho que João escreveu, capítulo 3, versículo de número 16 em diante: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, em que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem obedecer a ele não é condenado, mas quem não obedecer a ele já está condenado, porque não crê no nome do único Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A vontade de Deus é que nenhum de nós vá para o inferno, porém, este é o grande aviso da vida e da morte. Este é o grande aviso, o grande alerta para todos nós, porque Jesus Cristo disse, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículo de número 13 e 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por essa porta, mas porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Por isso que ele também disse no Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, versículo 24: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos
buscarão entrar, mas não poderão. Nós estamos vivendo os últimos dias dessa terra. Nós estamos vivendo os últimos dias deste mundo. Busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Invoquem Ele enquanto Ele ainda está perto. O governo do anticristo está se estabilizando. O governo do anticristo está quase entrando em ascensão. Logo, logo chegará a marca da besta. Logo, logo os homens serão obrigados a usar um microchip na cabeça, na testa ou na mão direita. Logo, logo os homens irão ter um sinal para poderem comprar ou vender. Como está escrito, Apocalipse capítulo 13, versículo 16 em diante. O apóstolo João viu o governo do anticristo. O apóstolo João viu o tempo que estamos vivendo hoje. Ele disse: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, servos e livres, que lhe seja posto um sinal na testa ou na mão direita, a marca da besta, o número ou seu nome, para que ninguém possa comprar ou vender, a não ser quem tenha o sinal. Esse tempo está tendo início nesse presente momento. Nós estamos vivendo os tempos finais da existência dessa terra. Nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus Cristo está muito perto de voltar. E quando Ele voltar, Ele vai levar todas as pessoas obedientes à vontade dEle. Ele vai levar todas as pessoas que seguem a Bíblia Sagrada. Ele vai levar as pessoas que fazem a vontade dEle. Não imagine por você apenas acreditar em Deus, você vai ser salvo. Não imagine porque nós estamos dentro de uma igreja, nós iremos ser salvos. Estar dentro da igreja não salva se você não obedecer. Crer em Deus não salva se você não seguir os mandamentos da Bíblia Sagrada, conforme Ele nos ordenou. O que salva é a obediência à vontade de Deus. Porque Deus é o nosso Criador. E Ele vai levar apenas as pessoas que fazem a vontade dEle. Como Ele próprio disse no Evangelho que Mateus escreveu, capítulo de número 7, versículo de número 21, Ele disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A chave de tudo, a recompensa nós recebemos se formos obedientes à vontade dEle. Porque sem obediência nenhum de nós herdará a vida eterna. Está escrito, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e versículo 14. O fim de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a julgamento toda obra que fizermos, bem ou mal, e tudo aquilo que está encoberto Deus trará a julgamento. Também está escrito na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 14, versículo 11 e 12. Pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Também está escrito na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo para prestarmos conta da nossa vida pelas coisas e as obras que nós temos praticado no corpo, quer seja bom ou mal. Todos nós iremos ser julgados. Todos nós iremos comparecer perante o trono do Senhor Deus Todo-Poderoso. Todos nós iremos prestar conta da nossa própria vida. Como está a sua vida hoje? Reflita nisso. Como está a sua condição perante o teu Deus? Como está a tua situação diante do teu Criador? Como está a sua vida? Como está a estatura que você se encontra se você fosse comparecer hoje diante do julgamento? Porque também está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem apenas uma vez, vindo depois disso o julgamento. Cada um de nós seremos julgados, não apenas
daqui a muito tempo, mas nós somos julgados após morrermos. Nós seremos julgados após fecharmos os olhos. Nós seremos julgados após o nosso coração parar de bater. Todos nós iremos ser julgados e ninguém há que consiga escapar. Todos nós iremos dar conta da nossa própria vida diante de Deus. E a única forma de nós escaparmos da condenação, a única forma de nós escaparmos do juízo eterno é fazendo a vontade dele. Porque ele enviou Jesus Cristo aqui, porque ele amou esse mundo de uma tal maneira, para nos livrar da eterna condenação. A condenação que levará todas as pessoas que não fizerem a vontade de Deus para o inferno. Deus não quer o mal de nenhum de nós, porque senão ele não teria enviado Jesus Cristo para morrer pelos seus pecados, para morrer pelos meus pecados. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, para que nós possamos ser perdoados, para que nós tenha uma nova oportunidade de ir para o céu, para que nós fique limpo diante de Deus. Por isso que Jesus Cristo veio a esse mundo, para levar as nossas culpas, para levar os erros que os homens cometem, para que quando nós se chegue a Ele e peça perdão, nós consiga a salvação através de Jesus Cristo. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. Olhe para Deus enquanto você ainda está vivo, porque quando você morrer, você será julgado na mesma hora. Como eu já tenho dito aqui, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, versículo desde do 19 até o 31, Jesus Cristo ele conta a vida após a morte. Nunca imagine que quando a gente morre a vida acaba. Não imagine que o inferno é nessa terra, porque se fosse, seria muito bom. O inferno é um lugar onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. O inferno é tormento de dia e de noite. É eterno. Jamais o inferno é nessa terra. Mas o inferno está muito perto. Basta as pessoas morrerem sem Jesus Cristo. Basta as pessoas morrerem sem serem perdoadas. Basta as pessoas morrerem sem terem feito a vontade de Deus, e elas vão para o inferno na mesma hora sim. Basta morrerem. Mas busque ao Senhor enquanto podem achar. Invoquem Ele enquanto Ele ainda está perto. Leia a Bíblia Sagrada. Faça a vontade de Deus. Visite uma igreja. Ouça a palavra de Deus. Ore na sua casa. Aceite Jesus Cristo como Senhor e único Salvador da sua vida. Busque a Ele enquanto você tem oportunidade. Essa terra está muito perto de acabar. Nós não temos muito tempo de vida aqui nesse mundo. Estamos no final de tudo. Está muito perto da grande tribulação chegar sobre essa terra. Os sinais estão cada vez mais explícitos. Os sinais estão cada vez mais evidentes. Cada vez mais estão explícitos os sinais da volta de Cristo. E nós contemplamos isso com os nossos olhos hoje, nitidamente. Está muito perto dessa terra chegar no prazo final. Está havendo sinais nos céus e na terra. Coisas estranhas como nunca antes houve nessa terra, agora está acontecendo. Porque estamos na época do fim. Brevemente, o sol vai se escurecer, a lua também, e a tribulação começará. As estrelas cairão do céu e causarão um estrago nesse mundo. Logo, logo, as trombetas começarão a ser tocadas e os selos, quando os selos forem abertos, as taças da ira de Deus serão derramadas nesse mundo e os homens vão buscar a morte, mas a morte fugirá deles. Escapa pela tua vida, busque ao Senhor, busque enquanto nós temos tempo, porque o arrebatamento está muito perto. E as pessoas que obedecem a Ele subirão, e o resto ficará aqui nessa terra, suportando a grande tribulação, e muitos morrerão durante esse período.
Busque pelo seu próprio bem. Busque a sua própria salvação, porque ela é individual. Nenhum de nós temos como salvar um ao outro naquele grande dia. Busque você mesmo pela sua vida, porque tudo é individual. O julgamento é individual. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo desde o 16 até o 21, ele diz: andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, que significa condenação naquele contexto. As obras da carne são manifestas, as quais são, Pai do Senhor, irmã, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, pelejas, dissensões, glutonarias, bebedices, homicídios, ladroices, homossexualismos e todo tipo de pecados, de coisas semelhantes a estas, acerca das quais está escrito que as pessoas que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Todos os pecados condenam os homens, e a vontade de Deus é que os homens se apartem da maldade, se apartem do engano, da mentira, da prostituição, da sensualidade, da fornicação, do adultério, que a mulher ame o marido e o marido ame a mulher, e vivam em fidelidade, porque Deus odeia o adultério, Deus odeia todo tipo de pecado, Deus odeia a prostituição, o engano, a mentira, o homossexualismo, todo tipo de desgraça Deus odeia. E a vontade de Deus é que os homens façam a vontade dele, para que não seja lançado no inferno. Jesus Cristo diz, Mateus capítulo 5, versículo 29, se o teu olho direito te escandalizar, arranca ele e lança para longe de ti, porque te é melhor que se perca um dos membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus não quer que você arranque seu olho, isso é uma palavra figurada. Isso significa a seguinte coisa: se existem coisas em sua vida que causam escândalo diante de Deus, que te faz pecar contra Deus, ele diz, é melhor que você se afaste, é melhor que você abandone, é melhor que você arranque esse pecado da sua vida e lance para longe de você, porque é melhor que você viva assim esse pecado da sua vida do que você viver com ele e você ter todo o seu corpo lançado no inferno. É isso que Jesus Cristo está dizendo, porque os pecados condenam os homens que praticam eles. Todos nós iremos comparecer diante de Deus. Está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que sem santificação ninguém verá Deus. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Também está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Também está escrito a mesma carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 29. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Se nós não fizermos a vontade dele, quando comparecermos diante do julgamento, de maneira nenhuma alcançaremos a salvação. Porque a salvação está nisso, na obediência aos seus santos mandamentos. A salvação está nisso, é reconhecer e servir ao Filho dele, Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo diz, no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Apenas Jesus Cristo pode salvar a vida de todos nós, porque está escrito na carta que o apóstolo João escreveu, na primeira carta, capítulo 2, ele diz, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos pecados, como também os pecados de todo o mundo. Esta é a vontade de Deus, é salvar o ser humano. Por isso que ele precisa se arrepender dos pecados, porque se ele não se arrepender,
ele vai para o inferno. Se ele não se arrepender, ele jamais alcançará a salvação, a vida eterna. Busque ao Senhor enquanto pode achar. Invoquem Ele enquanto Ele ainda está perto. Abandone o pecado e faça a vontade de Deus. Busque ao Senhor e salve a sua própria vida. Porque a salvação é individual. Você será julgado após você morrer. Todos nós seremos. Como está a sua vida diante de Deus? Como você irá comparecer perante o julgamento? Todos nós ainda temos oportunidade de comparecer bem. Porque não tem nenhum problema em ser julgado. O maior problema é ser julgado e ser achado condenado. O grande problema é ser julgado e ser achado em falta. O grande problema é ser julgado e não estar de acordo com a vontade de Deus. Mas, enquanto estamos aqui, hoje, enquanto estamos vivos hoje, temos oportunidade de salvação. Temos oportunidade de se consertar diante de Deus. Enquanto estamos aqui hoje, temos o riquíssimo privilégio da vida que Deus nos deu. Porque muitas pessoas dormiram ontem e não acordaram hoje. Mas você acordou. Você tem a oportunidade que Deus te deu. Não desperdice isso. Porque as pessoas que desperdiçarem essa tão grande salvação que o Senhor Deus deu a todos nós, pode ter certeza que você vai se arrepender amargamente para todo sempre no inferno. Não desperdice a salvação. Não desperdice a oportunidade que o Senhor Deus, o teu Criador, te deu. Busque Ele enquanto pode achá-lo. Invoque Ele enquanto Ele ainda está perto. Eu dou graças a Deus pela riquíssima oportunidade que o Senhor Deus nos deu de estarmos aqui mais uma vez, anunciando a palavra da salvação, a palavra da vida. A única palavra que pode salvar os homens da eterna condenação ao inferno e levá-los para o céu. A palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Os homens confessem, que os homens sirvam, que os homens aceitem o Filho dele como Senhor e Salvador da sua própria vida, para que possam ser perdoados dos pecados. Porque os pecados condenam os homens dessa terra. Os pecados condenam qualquer um que estiver nesse mundo. Como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2. Está escrito que os pecados que os homens praticam fazem separação entre eles e Deus. E o pecado que os homens praticam encobrem o rosto de Deus, para que Deus não os veja. O pecado que o ser humano comete afasta eles de Deus. E eles vivem em trevas por causa do pecado. Também está escrito na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo de número 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas reflita nisso e não desperdice de maneira nenhuma. Porque você pode ter certeza que sua vida depende disso. Pode ter certeza. Amém. Glórias a Deus. Pronto, Cleiton.